vocês. Estou feliz, honrado de estar aqui hoje com vocês. Quantos estão aqui na sede mundial pela primeira vez? Levanta a mão. Glória a Deus, bastante gente. Sejam todos bem-vindos a 64 anos de Igreja Deus e Amor. Meus queridos irmãos, eu, em primeiro lugar, fico completamente honrado, lisonjeado, não apenas de fazer parte dessa história, dessa igreja, de poder hoje apresentar meu segundo filho, como o pastor Odair Gomes falou há 4 anos atrás, era a Charlotte que estava sendo apresentada, e hoje temos aí o Davi Miranda da 4ª geração. Quantos podem glorificar o nome de Jesus pelos filhos? Essa bênção do nosso Senhor. Aleluia. Meus irmãos, se vocês já não estão de pé, eu pediria que vocês que estão sentados ficassem de pé e abrissem as nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, a partir do primeiro versículo. Enquanto vocês encontram, eu queria cumprimentar os nossos ouvintes que estão ouvindo na rádio. Primeiramente, sejam bem-vindos a essa transmissão ao vivo aqui, diretamente da sede mundial, Templo da Glória de Deus, aqui em São Paulo, capital. E se você pudesse e quiser ir assistir essa transmissão ao vivo e a cores no YouTube da Igreja Pentecostal Deus e Amor, tenho certeza que vai ser uma melhor experiência. Se você encontrou o Ezequiel capítulo 37, diga amém. Se você não encontrou, acompanhe comigo a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe assim: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos na Tua presença, Pai. Obrigado pela Tua palavra que irá nos alimentar nesse exato momento. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom que está com a Tua igreja. Obrigado, Senhor, por 64 anos de história que o Senhor certamente moldou com as Tuas poderosas mãos. Mas que o Senhor esteja aqui hoje, essa tarde, Senhor, nos trazendo não apenas um presente, mas um futuro glorioso que havemos de esperar, Senhor.
Que o Senhor esteja aqui hoje, essa tarde, que seja a minha voz, mas que seja o teu Espírito Santo pregando. Mas não tem como entrar a volta por lá, não. Que o Senhor possa preparar mentes e corações para serem tocados. Não dá pra tirar, dá pra tirar lá, ó. Que o Senhor esteja aqui no nosso meio, Senhor, não Pai. Nós invocamos ainda mais da tua presença. Que o Senhor manifeste o mover do teu Espírito Santo sobre todos nós. Nós clamamos, Senhor, e pedimos que o Senhor Espírito Santo esteja em nosso meio aqui hoje, essa tarde. Terminando começa o meu. Meu terminando começa o seu. Amém. E amém. Podem tomar seus lugares. Se você desejar glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito que Ezequiel é um dos meus profetas favoritos. Eu me lembro que quando eu era criança, como eu era muito chorão, assim como o bebezinho que nem conseguiu passar a apresentação, ficou chorando o tempo inteiro, meu pai me chamava de Jeremias, profeta das lamentações, o profeta que chorava. Mas Ezequiel também é um dos profetas que, quando eu leio as histórias que Deus realizou através dele, é algo que toca meu coração, é algo que me molda e que certamente hoje, aqui esta tarde, pode ter certeza que não foi uma escolha minha, não foi algo que veio da minha própria cabeça, foi algo que o próprio Deus me direcionou para trazer esta palavra, esta passagem, esse trecho tão impactante de Ezequiel 37 a hoje, a nossa igreja aqui no século 21, há milhares de anos depois. Obviamente, essa visão que Ezequiel teve, onde a própria Bíblia nos traz que ele foi levado em espírito a esse vale de ossos secos, ela é completamente representativa. Não foi algo físico ou material que Ezequiel viveu, mas aquilo estava falando sobre o estado da nação de Israel que eles estavam vivendo naquele exato momento. Mas agora eu faço uma pergunta: como que uma nação escolhida de Deus chega a um vale de ossos secos? Como que uma nação chega nesse lugar que a nação de Israel chegou? Como que chega ao tal ponto de que Deus precisa chamar Ezequiel e levá-lo numa visão em espírito e mostrar para ele um vale? Pensa que nós temos aqui, estou chutando aqui umas 12 a 15 mil pessoas, não sei, mas pensa, multiplique isso aqui vezes 4, 5... num vale cheio de ossos secos, mais numerosos do que as pessoas que estão nesse templo aqui hoje, essa tarde. É uma visão impactante, é uma visão que incomoda, é uma visão que traz angústia, é uma visão que cheira a própria morte em pessoa. É uma visão que incomoda não apenas a Ezequiel, mas a todos nós aqui hoje, essa tarde. Afinal, nós estamos falando da nação escolhida de Deus. A própria palavra diz que Deus escolheu a nação de Israel, escolheu os judeus, escolheu esse povo, e eles viveram coisas magníficas. Mas aquilo que nós precisamos entender, esse contexto de Ezequiel 37, é que eles não estavam no início de uma trajetória, mas também não estavam no fim dela. Nós estamos falando de uma nação que começou com o nosso pai na fé, Abraão. Quando Deus chega e chama Abraão, Abraão sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E depois de décadas e décadas que Abraão viveu ali pela fé, ele falou: olha, através de você levantarei um povo, uma nação, a nação de Israel. Então nós estamos falando sobre o Deus de Abraão. Nós estamos falando sobre o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que também teve o seu nome transformado em Israel. O Deus de Moisés e Josué, o Deus de Davi e Salomão, um Deus de uma nação escolhida, que viveu coisas magníficas e gloriosas. Eu trago, por exemplo, o relato da história de Moisés. Por 400 anos, eles foram escravizados. Por 400 anos na escravidão, por 400 anos vinha o questionamento: será que Deus se esqueceu de nós? Será que as promessas que Deus passou através de Abraão foram esquecidas e perdidas ao longo do tempo? Mas aí Deus levanta um
tal de Moisés, e através dele veio as 10 pragas, veio o mar vermelho se abrindo, veio coisas gloriosas, veio o deserto de 40 anos, aí veio Josué, e veio a conquista da terra prometida. Glória a Deus. Onde a queda dos muros de Jericó não foi na força do braço, mas foi no grito da fé de uma nação escolhida pelo próprio Deus. Essa nação herda a terra prometida, eles vivem coisas magníficas, como por exemplo, quando depois de Davi e Salomão é permitido pelo próprio Deus a construir um templo físico, como o qual estamos aqui hoje. E eu lembro exatamente a palavra que diz que a glória do Senhor encheu aquele templo. As promessas de Deus, meus irmãos. Eu já falo isso para vocês, pode às vezes parecer para nós que está demorando, às vezes pode parecer que Deus se esqueceu de nós, mas deixa eu te falar uma coisa aqui hoje, essa tarde. Se Deus tem uma palavra sobre a sua vida, se Deus tem uma promessa sobre você, pode ter certeza que a palavra dele é fiel e firme, não volta a ele vazia. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Glória a Deus é Deus. Deus que cumpre as suas promessas e a sua palavra. Glória a Deus. Mas aí a gente olha para Ezequiel 37, a gente vê uma discrepância, a gente vê parece que é um acidente, parece que é algo que não encaixa na história de uma nação escolhida, de um povo escolhido, separado pelo próprio Deus. Um Deus que é fiel até mesmo em meio da nossa infidelidade, e eles se encontram hoje nesse vale dos ossos secos. Você se lembra da terra prometida? Destruída. Jerusalém saqueada, o templo de Jerusalém destruído, a glória de Deus se dissipou, o povo foi disperso e agora eles se encontravam novamente na escravidão de um outro povo. Israel havia sido conquistado por Babilônia, o povo havia sido disperso e mais uma vez eles se encontram numa situação de angústia, de falta de esperança. Eles se encontram no meio de um vale de ossos secos. Mas eu faço uma pergunta que pode ficar tranquilo que vai se aplicar a todos nós aqui hoje essa tarde. Como que uma nação morre? Como que uma nação que viveu coisas gloriosas na presença de Deus se permite ser mais uma vez conquistada? Como que uma nação chega a ser representada aqui através dessa visão magnífica de Ezequiel como um vale de ossos secos? Como que uma nação que foi avivada pelo próprio poder de Deus, gloriosamente manifesto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, morre? Eu acho que uma das coisas mais... é um fenômeno social, é um fenômeno do ser humano, é que a nossa memória é curta. É que quem sabe essa geração de Ezequiel não havia vivido as 10 pragas no Egito. Essa geração de Ezequiel não havia vivido os muros de Jericó sendo derrubados pelo próprio poder de Deus mediante a fé do seu povo. Essa nação de Ezequiel não havia vivido o templo de Jerusalém sendo construído e a glória do Senhor tomado naquele templo. Uma geração de Ezequiel estava vivendo apenas de memórias, estava vivendo de coisas do passado, de coisas que seus pais e seus avós relataram. Uma coisa que eu continuamente falo e as pessoas parecem que entram no ouvido e saem pelo outro e muitas vezes não conseguem entender o que eu estou falando, é que eu não quero viver aquilo que foi vivido pelos nossos avós ou pelos nossos pais, porque o nosso Deus é um Deus presente que está aqui hoje, essa tarde. Eu quero viver aquilo que Deus quer manifestar sobre essa geração. Glorifico o nome de Jesus, porque o nosso Deus é um Deus de gerações, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória a Deus. A geração de Ezequiel havia se esquecido, havia vivido de memórias, eles haviam vivido de coisas que os seus antepassados conquistaram. Eu tive uma palavra extremamente impactante e confrontante da parte de Deus. Eu
estive aqui em 2015, quando meu avô estava aqui na frente desse púlpito sendo velado, e esse templo estava tão lotado quanto está hoje. Eu dei uma palavra, foi um momento que Deus trouxe um direcionamento para a minha vida. Naquele momento morreu o Davizinho, que queria ser jogador de futebol com 7 anos de idade. Naquele momento morreu os meus sonhos, naquele momento viveu os sonhos de Deus sobre a minha vida, e é por isso que eu estou aqui hoje essa tarde para pregar a palavra de Deus. Mas quando eu vivi tudo isso, houve ao longo desses 11 anos que meu avô descansou no Senhor, teve um certo momento que Deus me trouxe a passagem de Moisés e Josué, e a primeira coisa que Deus fala para a geração de Josué, que talvez a geração de Ezequiel deveria ter ouvido, é: o meu servo Moisés está morto. Talvez a Igreja Deus e Amor do século 21 aqui esta tarde precisa ouvir que o meu avô, o fundador da igreja, um gigante da fé que ele foi, já descansou no Senhor. Aleluia! E o motivo pelo qual Deus chega para Josué e fala para ele a primeira coisa: olha, meu servo Moisés está morto, tu porém, pega essa geração, nessa atual geração que você está sendo levantado como líder. Não viva das memórias do passado, não viva das 10 pragas do Egito, não viva do mar vermelho que se abriu através de Moisés, porque através de ti, este povo, esta geração, vai herdar a terra prometida que eu prometi aos teus pais. Igreja Deus e Amor, se levante aqui hoje, essa tarde, e saiba que meu avô pode ter descansado, mas Jesus Cristo está vivo no meio dessa igreja aqui hoje, essa tarde. A geração de Ezequiel se apegou somente a memórias, se apegou aos grandes feitos que o próprio Deus tinha feito por intermédio dos antigos líderes, se apegou a coisas que se espairam, que se desvanecem. O vale dos ossos secos é a representação do estado de espírito da alma de uma nação que havia se esfriado na sua fé. O Vale dos Ossos Secos, ele fala sobre um povo que se distancia e se esquece de um Deus que é um Deus presente, que é um Deus de ontem, um Deus de hoje, um Deus de amanhã. Na verdade, ele é um Deus eterno, e ele está falando à sua igreja que hoje eu estou com vocês, nessa tarde, nesse dia 14 de julho. Glorifique o nome do Senhor, porque ele permanece com a nossa igreja depois de 64 anos de uma história gloriosa para o seu nome ser exaltado. A glória que sumiu, o declínio geracional. O Vale dos Ossos Secos representa a morte espiritual, representa a falta de fé, representa a apostasia, representa um povo que às vezes se preocupa mais com coisas terrenas do que um Deus eterno, mas que é Espírito, e está aqui hoje, essa tarde, soprando aos nossos corações. Mas da onde vem essa inclinação? Da onde vem esse fim de um sonho? Da onde vem essa inclinação para o mal do ser humano? Bom, a gente precisa voltar no início, nos primórdios da sociedade, nos primórdios da humanidade. A gente olha para o Jardim do Éden, e quando Deus chega para Adão e Eva e fala: olha, vocês podem comer de todo o fruto desse jardim, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal vocês não há de comer, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Adão e Eva, nós já conhecemos a história. Eles comem do fruto e incrivelmente eles não morrem fisicamente naquele mesmo instante, mas certamente o ser humano, que não foi feito para morrer, é por isso que a gente não aceita a morte, até mesmo de pessoas que já estão aí com 80, 90, 100 anos. A morte é algo que o ser humano não aceita, porque não é da nossa natureza, nós não fomos feitos para morrer, mas a partir daquele dia nós passamos a ter um limite de idade aqui na terra. Mas a morte que foi instantânea, naquele exato momento, foi a morte do Espírito. A palavra de Deus nos relata em Gênesis que quando Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou sobre as suas narinas o seu ruach.
o seu sopro, o Espírito de Deus. Então, quando nós estamos falando sobre um vale de ossos secos, nós estamos falando sobre uma nação que talvez não morreu instantaneamente quando eles começaram a se afastar de Deus. Talvez não uma nação que morreu instantaneamente por se esfriarem na fé e passarem a viver das suas memórias. Mas uma nação que foi morrendo gradualmente, de pai para filho, para neto, para bisneto, no momento que se esqueceram do seu Deus Criador, no momento que passaram a viver mais por essa carne e osso, corruptíveis que nós somos, e deixaram de ver pelo Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa aqui hoje, essa tarde. O nosso Deus é um Deus que vem para que tenhamos vida e vida em abundância. É um Deus que traz visões e revelações para os seus profetas, para os seus servos, para Ezequiel, que mostra o vale dos ossos secos. E aí ele chega numa pergunta completamente provocativa, que talvez nós precisamos ouvir aqui hoje, essa tarde. Podem esses ossos secos voltar à vida? Meu irmão, eu sinto no meu espírito, nesse exato momento, o próprio Espírito de Deus sondando corações e perguntando: pode a sua vida espiritual voltar a ter fé em mim? Pode a sua família, que está hoje como um vale de ossos secos, voltar a reviver? Pode a sua saúde, que já está completamente no estado de ossos secos num vale, voltar à vida? E Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Porque Deus nunca faz uma pergunta pela qual Ele necessita de uma resposta. Ele é onisciente, Ele já sabe a resposta. Ele vem de uma forma, de uma pergunta provocativa, que eu sinto o Espírito Santo nos fazer aqui hoje, essa tarde. Qual é o seu vale dos ossos secos? O que morreu na sua vida que deveria ter vida? O que parece sem esperança? O que te leva a estar no momento de angústia e de sofrimento, onde você olha para a situação e fala: isso aqui não tem mais solução, isso aqui não tem mais forma de reviver? Eu me encontro hoje com vários dos ossos secos, mas deixa eu te falar, e quando Deus faz uma pergunta, Ele já tem a resposta. Eu sinto o Espírito Santo soprando sobre a sua igreja, aqui hoje, essa tarde. Ossos secos, voltem à vida, pelo poder da palavra e pelo derramamento do Espírito Santo. Se nós não cuidarmos da presença do Espírito Santo em nossa vida, a glória do Senhor se dissipa, a glória do Senhor se esvazia. Mas eu queria que você entendesse que Deus quer sempre voltar a habitar no meio do seu povo. Qual é os ossos secos que você está vivendo hoje, essa tarde, meu irmão? Qual é o vale que você se encontra aqui hoje, essa tarde, minha irmã? Deixa eu te falar que o Espírito Santo está aqui hoje, essa tarde, para trazer de volta a vida aquilo que você, para trazer esperança onde não há mais esperança, para trazer vida em abundância àqueles que estão consumidos pela própria morte. Exalta o nome do Senhor, porque Deus está aqui hoje, essa tarde, para trazer vida para o vale de ossos secos. Aleluia. Mas aí a gente olha para a sociedade, a gente olha para um Brasil que, segundo o último censo, tem mais ou menos 60 milhões de evangélicos. Mas a gente olha para Brasília e ela continua corrupta. A gente olha, não precisa ir muito longe não. A gente vai na padaria, a gente está ali na fila do caixa, pessoas que se dizem crentes, se dizem cristãos, e você olha de lado para pegar uma balinha ali no caixa e tem gente cortando a fila. Tem gente que vive a sua vida mentindo, com pecados ocultos, com uma vida dupla e usam máscaras para esconder o seu coração apodrecido. Eu faço uma pergunta: será que a nossa geração está dormindo? Será que as pessoas pegaram no sono? Se esqueceram do Deus dos nossos antepassados, mas um
um Deus que é presente conosco aqui hoje, essa tarde? Qual é o vale dos ossos secos que precisa ser tocado pela presença de Deus na sua vida? O que você se deixou espairecer? Qual é a glória que se dissipou na sua vida? Meu irmão, quer uma pergunta autorreflexiva que você não deve resposta a mim, ou seu pastor, a ninguém, somente a Deus? Qual foi a última vez que você entrou na presença de Deus e chorou e derramou lágrimas, onde palavras não faziam mais sentido para descrever a glória do Senhor sobre a sua vida? Qual foi a última vez que você permaneceu na presença de Deus por mais que 10, 15 minutos? Qual foi a última vez que o seu coração queimava com uma chama do Espírito que é completamente sobrenatural? Eu ouço isso basicamente minha vida como um todo e eu me recuso a acreditar isso porque eu sou nascido e criado no meio de igreja. Cresci ouvindo meu pai pregar, vendo Deus realizar grandes milagres através do meu avô e tantos outros pastores, que a nossa geração é a pior geração da história. Será que nós de fato hoje, aqui essa tarde, podemos dizer que nós estamos no meio de um vale dos ossos secos? Será que nós estamos aqui hoje, essa tarde, dormindo, frios na fé, tendo se esquecido do Deus Jeová, Criador dos céus e da terra? Aonde estão os estádios lotados? Aonde estão os milagres e maravilhas? Mas eu não faço essas perguntas chatas, provocativas. Aliás, eu sou essa pessoa de fazer as perguntas que poucas pessoas têm coragem de fazer, para que a gente fique aqui se atacando um ao outro. Não, é para que a gente reflita e quem sabe identifique aqui hoje um vale de ossos secos que tomou conta, especialmente do nosso interior, da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito. E eu falo para vocês que se o Espírito Santo vem aqui hoje, essa tarde, para nos perguntar: filho do homem, podem esses ossos voltar à vida? Eu respondo para vocês a pergunta que foi feita a Ezequiel há milhares de anos atrás. Eu declaro aqui hoje, essa tarde, pelo poder da tua palavra, ossos secos voltem à vida, pelo poder do Espírito Santo que varre essa igreja nesse exato momento. Mas a pergunta que eu faço para vocês é que a gente olha para esse templo lotado e uma coisa é fácil de identificar: quantidade não falta. Pessoas que professam a mesma fé que eu professo, que meu pai professava, que meu avô professava, que tantos pastores aqui ainda estão dizendo: eu sou um seguidor de Jesus Cristo, eu creio na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Não falta quantidade de pessoas, mas quem sabe faltam Ezequiéis. Quem sabe faltam aqueles que acreditam que o nosso Deus não está confinado nos feitos antigos do passado. Quem sabe faltam aqueles que depositam a sua fé não em homens e grandes líderes e grandes heróis da fé, como foi, por exemplo, meu avô, ou Moisés, ou Davi, ou Salomão. Mas quem sabe aqui hoje, essa tarde, essas perguntas do Espírito Santo, a nossa alma e o nosso espírito: filho do homem, pode esses ossos secos voltar à vida? É Deus chamando a nossa atenção e falando: olha, não se esqueçam que eu não abandonei vocês, não se esqueçam que eu não mudei, não se esqueçam que eu permaneço com todo o poder em minhas mãos. Então glorifica o nome do Senhor, porque a presença de Deus já está sobre nós aqui hoje, nessa tarde. Meus irmãos, como nós podemos participar de um avivamento? Eu acho que a pergunta é, para essas dezenas de milhares de pessoas que estão aqui hoje na sede mundial: você é um espectador ou você é um participante? Você está aqui para observar e fazer comentários? Ou você está aqui para se posicionar como Ezequiel se posicionou? Nós fizemos 21 dias de oração nas transmissões de oração da meia-noite.
Mas nos últimos 3 dias eu reuni aqui as lideranças, os ministros que estão aqui hoje participando deste evento para ministrar alguma coisa, seja louvor, palavra, o que for que seja. Nós nos reunimos aqui, sem câmera, sem transmissão, porque isso aqui não era para mostrar nada para ninguém, era para nós estarmos na presença de Deus. E num devocional, Deus nos trouxe a passagem sobre Pedro, que no meio de uma tempestade viu Jesus andando sobre as águas e pediu para ir com Jesus sobre as águas e andou sobre as águas, e chegou a um certo momento, ele olhou para o vento forte, ele olhou para a tempestade, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. O nosso Deus é representado na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, estendeu a mão na sua graça e misericórdia e salvou e resgatou Pedro. E falou: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que a sua fé é tão pequena? Por que você tirou seus olhos de mim? Isso é uma passagem que eu aposto que quase todo mundo aqui já ouviu. Eu cresci ouvindo essa passagem que Pedro é um exemplo a não ser seguido porque ele teve pouca fé. Mas aí o Espírito Santo me trouxe isso na quinta-feira à noite aqui nesse devocional e falou: olha, quem teve menos fé? Foi Pedro ou foram os discípulos que nem sequer tiveram fé ou coragem de sair do barco? Pedro foi um participante. Os outros discípulos foram espectadores. Quem é você aqui hoje, essa tarde? Quem é você aqui hoje, mediante a revelação da palavra de Deus, que nos mostra em diversos aspectos, na vida das pessoas, num coletivo como um povo de Deus, diversos vales de ossos secos aqui hoje, essa tarde? Qual é a sua resposta? Qual é o seu posicionamento? Como que você responde à palavra de Deus aqui hoje? Será que você olha para um vale e fala: é realmente, na minha época, no meu tempo era melhor? Ou será que você toma a posição de Ezequiel? E você ouve a voz do Espírito Santo e fala: filho do homem, pode esses ossos voltarem à vida? E eu declaro para vocês, pelo poder da palavra, em nome de Jesus, esse vale de ossos secos, aqui hoje, essa tarde, vai ser reavivado pelo poder da palavra e pela presença do Espírito Santo. Glorifica o nome do Senhor, porque Deus é conosco aqui hoje. Profetiza, o Filho do Homem profetiza vida, para que o Espírito Santo venha e traga vida de volta a esses ossos secos. O que é profetizar? Muitas vezes as pessoas, pelos abusos, pelos usos e abusos que eu cresci muitas vezes vendo, acham que profecia, profetizar é simplesmente prever o futuro. Pode ser, pode não ser. A forma como eu desenvolvi, mediante a minha caminhada na fé, as minhas experiências pessoais com Jesus, é que profetizar é enxergar sob a ótica divina. Profetizar é comunicar ao mundo aquilo que o Espírito fala. Já faz alguns anos que eu não prego mais. Toda vez que eu tenho o privilégio, a honra e a responsabilidade de subir numa plataforma como essa, eu busco profetizar. Pode ter certeza que essa palavra, eu fiquei por dias e horas em oração e jejum: Senhor, qual é a palavra que o Senhor deseja que eu profetize à tua igreja? E aí fui trazido a Ezequiel 37. Será que nós, hoje, aqui, essa tarde, conseguimos olhar para a nossa própria vida,